A paz do Senhor Jesus para todos. Nesse clamor do meio-dia, eu quero chamar a tua atenção. Eu quero falar para você que não importa o tamanho do gigante que está se levantando na tua frente. Não importa se o gigante está vindo com barulho, com gritaria, com zombaria. É só barulho, é só levantes. Mas eu quero falar com você, o mesmo Deus que destruiu o gigante que estava afrontando o teu povo há milhares de anos atrás. Eu quero falar para você, se você está enfrentando um gigante aí dentro da tua casa, gigante tem se levantado, se colocado de pé, tem se levantado fortemente para te destruir. O Senhor lhe jogará esse gigante por terra, porque nós temos que crer, maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós precisamos ser uma corrente forte, e eu quero te chamar nesta hora, vem fazer parte desta corrente. Você é um elo, você é importante nesta corrente de oração. Você que recebe desta oração, dessas mensagens, venha se inscrever, vamos tomar posse. O povo de Deus tem que se fortalecer a cada dia. Nós temos que estar firme e forte, unidos na presença do Senhor. Sabe por quê? O exército do maligno tem crescido, muitos têm ficado para trás, muitos têm abandonado a fé, têm abandonado a caminhada com Cristo e estão se entregando para o inimigo, estão querendo a cada dia fazer parte do exército do inimigo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, sim contra os principados e potestades que estão agindo nas regiões celestiais. Se você entende da palavra de Deus, sabe que está tendo levantes contra a tua vida, armações gigantes têm se levantado fortemente para te destruir, mas através do nome de Jesus, esse gigante vai cair hoje. Deus, ele vai agir a teu favor, ele vai operar. E nós precisamos a cada dia fazer da palavra do Senhor o nosso escudo e broquel. Ele vai nos proteger das armadilhas, das ciladas, das preparações, e ele vai bloquear toda ação maligna. Ele vai bloquear todas as palavras contrária contra a tua vida, contra a tua casa. Você precisa levantar a tua cabeça, você precisa orar, buscar, por mais que você esteja se sentindo fraco. Davi, ele era o menor da casa dele. Davi, ele era o improvável. Davi era aquele que quem olhava para ele não encontrava esperança. Como que o menino iria se posicionar diante de dois exércitos? Ele ali, ainda novo, ainda jovem, não tinha experiência. Davi, ele não sabia manejar a palavra, ele sabia manejar a harpa. Ele não sabia manejar o escudo. Ele não sabia guerrear. Ele não era soldado, ele era pastor. E o Senhor, ele contou com um pastor, a qual estava por detrás das malhadas. Estava esquecido lá no pasto, mas o Senhor usou o pequeno, menor da casa para se colocar na brecha. E ali Davi se colocou na brecha. Primeiramente, Davi, ele vai obedecer ao teu pai. A obediência nos faz vencer gigantes que vêm contra a nossa vida. Davi, ele vai ouvir o chamado do pai. Alguém leva o recado, seu pai está chamando. Davi, ele vai se apresentar ao seu pai, e o seu pai lhe manda ele levar alimentos para os seus irmãos. E Davi, ele vai obedecer. Davi que não vai questionar, ele não vai reclamar, murmurar, não, ele vai obedecer. Interessante que para onde Davi iria levar desses alimentos,
Era um campo de batalha, era um vale sangrento, era um lugar perigoso, mas Davi não vai temer. Mas quando chega lá, Davi vai se deparar com aquele gigante Golias afrontando. Precisamos entender melhor. A palavra do Senhor vai nos relatar que Davi, ele vai observar as afrontas daquele gigante. Mas Davi, mesmo observando e não aceitando, porque o gigante começou a incomodar Davi, o seu irmão começa a se incomodar com a presença daquele a qual Deus iria usar. O irmão de Davi, ele fazia parte do exército, ele sabia manejar a espada, o escudo, ele já tinha tudo ali preparado, a sua farda, tudo ali, mas ele vai se preocupar não com o gigante que está afrontando, não com o exército do inimigo, ele vai se incomodar com Davi, porque Davi tinha a presença de Deus. Davi não tinha a espada da terra, mas tinha a espada que era a palavra de Deus dentro de ti. Davi, ele vai agora se apresentar, ele vai agora pedir uma oportunidade não para se aparecer, não para se exaltar, ele queria uma oportunidade para destruir aquele gigante. E esta oportunidade está sendo liberada para a tua vida hoje. Essa oportunidade está sendo liberada da parte de Deus para que você venha se colocar na brecha. Segundo a Bíblia, o que motivou Davi a enfrentar e vencer o gigante Golias foi Deus, que é soberano e já tinha um plano perfeito para Israel. Davi e a sua descendência. Além disso, há muitos outros que receberam da bênção, dos livramentos. É uma lição muito importante para nós. Era um menino, um jovem, indefeso. Foi usado por Deus para derrotar um gigante guerreiro. Como que pode isso? Alguém que não sabia nada de guerra, alguém que não sabia manejar a espada, alguém que não sabia usar o escudo. Foi justamente esse que o Senhor escolheu e chamou. Foi justamente Davi. Ele vai agora diante de um gigante guerreiro, temível e experiente. Mas por que isso teria acontecido? O porquê? O para quê? Para que o Senhor, o teu nome, fosse exaltado na vida de um pequeno jovem, de um esquecido, de um improvável, de um a qual a família não se lembrava. Davi foi lembrado somente para ir levar os alimentos, para matar e saciar a fome dos seus irmãos. Precisamos entender a razão para que essa vitória inesquecível acontecesse. Foi uma vitória inesquecível, porque Deus, ele salva e defende o seu povo. Parece incrível, mas o autor principal dessa história não é Davi, nem Israel, mas sim o próprio Deus. Foi ele quem revelou o seu povo ao usar o mais fraco. Quando Davi se posicionou, se colocou na brecha, Davi, ele vai ser usado por Deus. Quando Davi, ele se coloca na posição, Israel vence. Davi e Golias entraram em cena, mas o plano
de fundo foi todo arquitetado por Deus. Ele motivou Davi a lutar e a defender a honra do seu povo. O Senhor usou o improvável para defender a honra de um povo a qual um exército todo não foi capaz de fazer. Sabe por quê? Porque tem gigantes que não incomodam mais. Tem pessoas que não se incomodam mais com a presença do inimigo. Acha que não tem nada a ver mais. Já está acostumado com a presença do inimigo dentro da tua casa, no meio da tua família, já está acostumado. Davi não. Davi ele vai se revoltar. Porque Golias estava ali todo o dia afrontando. O próprio Davi reconhecia que a batalha pertencia ao Senhor. E foi o Senhor que salvou o teu povo através de Davi. Deus havia escolhido Davi para ser o futuro rei de Israel. Saul foi desobediente e já não permaneceria no trono. Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o jovem pastor Davi. Lembre-se, só depende de uma obediência para esse gigante que está te afrontando cair por terra. Então tenha obediência agora. Se coloque na brecha, se coloque na posição e vamos orar em nome de Jesus para que esse gigante venha a ser destruído. Essa afronta, esse alvoroço, Deus ele está conosco, ele permanecerá conosco. E nós temos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, por nossa defesa. Amém? Senhor, nós louvamos a Ti, te adoramos, meu Pai, porque o Senhor, o Deus poderoso, o Senhor tem poder para destruir todos os gigantes, todas as afrontas, todas as preparações, todos os levantes, Pai, em nome de Jesus. Continua agindo, Pai. Vai destruindo toda a fortaleza do maligno, Pai. Toda ação preparada, Senhor, toda ação, Pai, invocada contra o nosso nome, nossa casa, nossa família, cai por terra. Senhor, toda ação maligna, toda obra de feitiçaria, toda obra, meu Pai, que foi, Senhor, entrega ali o nosso nome. Senhor, que venha perder agora as forças. Todos os demônios que foram invocados, foram, meu Pai, enviados contra a nossa casa, para a nossa casa, para, meu Pai, perturbar a nossa família, Senhor, que eles venham ser derrotados, amarrados e lançados no abismo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, cada pessoa que está orando comigo nesta hora, que elas venham ver os gigantes caindo por terra e que elas venham ser livres dessas afrontas, dessas perseguições, Senhor, desses levantes, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Nós queremos já te agradecer, porque nós cremos que o Senhor ainda continua Deus forte e poderoso. E como o Senhor, não há quem possa, meu Senhor, porque somente o Senhor é poderoso na batalha para dar vitória ao teu povo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus.